Existe uma cultura que eu vejo que está chegando nos jovens de hoje, e glória a Deus por isso, porque tem caras muito bons trabalhando para isso. A gente Logari, por exemplo, é um exemplo disso, que é a cultura do planejamento. E vivemos nessa geração, vivemos em um mundo que as pessoas sempre tiveram esse grande planejamento. E hoje a gente consegue ver isso mais à flor da pele por causa da internet e por causa das bolhas. Talvez minha bolha seja muito essa. E a gente vê, principalmente no meio jovem, muitas pessoas se planejando sua carreira universitária ou a sua carreira de trabalho, planejando sua faculdade, planejando seu casamento nos mínimos detalhes, planejando a viagem que vai fazer nas férias, as suas sonhadas férias que vai chegar, até mesmo planejando os seus investimentos. Está bom para comprar ações do Banco do Brasil ou é melhor investir em fundos imobiliários? Pessoas planejando suas metas para daqui a 5 anos, escrevendo no seu caderninho as suas metas anuais, agendas digitais vendidas, métodos digitais de planejamento, tudo voltado para a organização da sua vida. Uma série que ilustra isso, não de uma forma clara, mas de uma forma bem acentuada, é Dark, lá da Netflix. Não sei se vocês estão ligados. Muito bom Dark, eu recomendo vocês assistirem. É meio doido, você vai ficar meio massivo no início, mas quando você começa a pegar as coisas, você solta a mente, tá ligado? Durante toda a história, os personagens fazem planos, acreditando que controlam o seu destino. Entretanto, constantemente, conforme a história vai passando, eles descobrem que existe algo muito maior conduzindo os acontecimentos. No caso de Dark, é o paradoxo ali acontecendo. Mas o que eu tô querendo apontar para vocês aqui, essa tese, é que o controle nunca esteve na mão dos personagens. Sempre foi o destino, o paradoxo, o tempo indo, voltando, fazendo isso e criando brechas para todas as direções. Isso é o que acontecia lá em Dark. É claro que a Bíblia não fala que o destino, como os históricos veem com um certo fatalismo, mas a gente acredita em uma coisa, que é uma verdade infinitamente superior a todas as outras. Deus é soberano sobre os nossos planos. Já vimos aqui sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, e Deus controla a história, mas nós temos vontade, somos pessoas com vontades livres, com agências livres para escolhermos aquilo que queremos fazer, entre aspas. Porém, o próprio Deus controla essa história. Deus é soberano até sobre os nossos planos. Paulo era um homem extremamente organizado. Provavelmente ele estaria batendo papo com Wesley de Lugari, tentando pregar o evangelho de Jesus Cristo para ele e fazendo suas metas de corrida e evangelizando enquanto está correndo. E ele era um homem muito organizado, um estrategista missionário dos bons. Ele estabelecia prioridades, definia suas rotas que era melhor para chegar nas regiões, organizava ofertas e sonhava com novos campos missionários, como vimos aqui na terça-feira, campos onde o evangelho de Deus ainda não tinha chegado. Mas ao mesmo tempo, ele sabia de uma verdade, que cada passo que ele dava dependia de uma coisa, dependia da providência divina. Provérbios 16:9 resume esse princípio que estava no coração de Paulo e que ele sabia muito bem disso, como vamos ver no texto que vamos ler hoje. Provérbios 16:9 fala o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os planos. E é justamente isso que o texto de hoje, de Romanos 15, mostra: a tensão saudável entre responsabilidade humana e a soberania divina sobre os caminhos, sobre os nossos planejamentos, os planos que temos para o futuro. Eu vou pedir que vocês abram no texto de Romanos 15 e vamos ler a partir do verso 22 até o verso 29. Os planos de Paulo na Bíblia NAA descreve esse início de texto aqui. Vamos ler. Verso 22. Essa foi a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha.
pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido praticantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Textinho curto, mas que a gente consegue tirar algumas lições valiosas daqui. A primeira parte que vemos aqui é o impedimento missionário, que é colocado aqui no verso 22. Esta foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo ligação justamente com os versos anteriores que vimos aqui na terça-feira, de que ele buscava não construir sua base sobre alicerce alheio, mas que ele queria ir para lugares onde o evangelho ainda não tinha sido chegado. Olhemos para o verso 20 e verso 21. Esforçando-me, desse modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre a alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. E Paulo conclui: essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo queria visitar Roma faz muito tempo, a gente vê isso inclusive lá no capítulo 1, mas nunca conseguiu. E por quê? É porque ele estava edificando, ele não queria edificar sobre a alicerce alheio? Não, os impedimentos não eram faltas de fé, nem portas fechadas pelo acaso. Eram providência de Deus para o evangelho chegar aonde não tinha sido chegado ainda, para as pessoas conhecerem e crerem no nome de Deus, para o nome de Jesus Cristo ser anunciado. No capítulo anterior, no capítulo 14, ele explica que estava ocupado anunciando Cristo no evangelho. Perdão, no verso anterior, ele explica justamente isso, que o evangelho estava preocupado em falar do evangelho onde não estava sendo anunciado. Enquanto houvesse regime sem ouvir o evangelho, Roma teria que esperar, porque ele já conhecia o evangelho. E Paulo elogia os romanos lá no início do verso 14. Ou seja, já era uma igreja bem consolidada, mas Paulo queria estar com eles. E isso nos ensina a verdade importante. Nem todo atraso de onde a gente quer ir significa que Deus está dizendo não. Às vezes ele só está dizendo, ainda não, tudo tem o seu tempo determinado. A própria vida de Paulo e toda a sua trajetória confirma isso. Mais tarde, ele finalmente chegou a Roma, mas não como imaginava. Ele chegou preso, apelando a César. E através desse seu sofrimento, ele pôde pregar de Cristo para um tribunal romano, um tribunal pagão. Aquilo que parecia derrota tornou-se uma oportunidade de evangelizar os soldados e mostrar o poder de Deus desde o seu naufrágio no barco, lá em Atos 27, tanto quando estava preso lá na Judéia. Eu acho que está chovendo aqui. Deus conduz toda a história da forma que Ele quer. Podemos fazer planos, podemos querer visitar Roma, podemos querer ir para a Espanha. Porém, é o próprio Deus que guia toda a história. E Isaías já havia anunciado isso lá no capítulo 55 do seu livro, nos versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. A gente tira muito esse versículo para a teologia da prosperidade, a teologia coaching, de achar que os pensamentos de Deus são maiores que a gente não vai ter dificuldade, mas não. O caminho de Deus é muito diferente daquilo que planejamos. Quem diria que Paulo iria preso a Roma, iria ver sim a igreja romana, porém ia como um prisioneiro. E ele se descreve, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo.
E a gente vê esse desejo interno de Paulo de visitar Roma nos versos subsequentes, no verso 23 e no verso 24, mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Paulo nunca enxergava pessoas como escalas, como escadas de pisar e ir para o próximo. Ele queria estar com a igreja, desfrutar da igreja, queria desfrutar da comunhão, queria ensinar, queria ser fortalecido pelas pessoas. E isso confirma o que ele escreveu lá no verso 11 e verso 12, no capítulo 1 da própria carta aos Romanos. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nós confortemos por intermédio da fé mútua, tanto de vocês como a minha. Paulo só está resgatando o que ele já falou lá na apresentação da carta. Ele queria muito ver, porque a vida apostólica de Paulo foi de muito sofrimento. E a comunhão da igreja o dava forças cada vez mais para continuar. Jesus Cristo usava a igreja para alegrar Paulo e dar vontade de continuar a sua missão. Até um apóstolo precisava da igreja. O cristianismo nunca foi um projeto individual de você ser igreja sozinho. Isso não existe. O chamado cristão é para a comunhão no dia do Senhor, no domingo, não como um sábado, não, mas como um dia de comunhão com os nossos irmãos, ou qualquer outro dia de culto nas suas igrejas. E digo mais, ser igreja é muito mais do que estar reunido nos dias de culto. É você mandar mensagem para o seu irmão, falar com ele durante a semana, tá tudo bem, precisando de alguma coisa? É você não só ir à igreja, mas é você viver a igreja, ser consolado, confortado, exortado quando necessário, confessar seus pecados para os seus irmãos que você tem uma maior afinidade. E ninguém amadurece isolado, por isso a comunhão é tão importante. E até o apóstolo Paulo sabia disso, o quanto era importante a igreja na sua vida. E vemos também, tanto no verso 24 e 28, a missão de Paulo na Espanha, que ele repaz aqui, ó, pense fazendo quando em viagem para a Espanha. No verso 28 também tem pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. Ou seja, a carta aos Romanos, só para vocês terem uma noção, se eu não me engano foi o Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, que fala que a carta aos Romanos de Paulo é uma carta altamente missionária. É uma carta que ele fala com muita teologia, mas que leva os crentes a verem a missão da evangelização. E a carta aos Romanos era para ele preparar os romanos para passar por ali e para ser fortalecido para uma missão na própria Espanha. Na época, a Espanha representava o praticamente extremo oposto do Império Romano, o extremo ocidental do Império Romano. Era o grande campo missionário. E perceba esse coração que Paulo tinha para essa missão. Enquanto muitos sonham em construir conforto, Paulo sonhava em alcançar pessoas e ir para um lugar completamente pagão, o extremo oposto do mundo ocidental romano. E Paulo queria estar lá para anunciar o Evangelho. Seu mapa mental e todo o seu cerne ecoava a missão. O seu cerne mental era um ser missionário. E isso ecoa a grande comissão, lá de Mateus 28. E a igreja existe para cumprir a grande comissão. A grande comissão não é para os apóstolos. A grande comissão não é só para os missionários. A grande comissão é para toda a igreja. Mas eu não vou conseguir ir à Espanha. Sim, muitos de nós talvez nem saiamos do Brasil. Talvez não seja nem a vontade de Deus que a gente saia do Brasil. Porém, existe uma coisa muito importante chamada o evangelismo acontece ou do outro lado deste mundo, ou do outro lado da sua rua. Em oportunidades, no Uber que você pega voltando do cinema, ou no Uber que você pega indo trabalhar, no ônibus, ou nas ações evangelísticas da sua igreja. Não entregar um papelzinho falando que Jesus te ama, mas pregar o evangelho.
e às vezes pregar o evangelho, muitas vezes pregar o evangelho para quem é da sua casa, que não conhece a Cristo ainda. Quando a gente perder essa visão, quando a igreja perder a visão missionária, a igreja perdeu a sua identidade que o próprio Cristo deixou para nós. E a carta de Romanos mostra isso. Engraçado que Romanos vem logo após Atos, né? E Atos é uma carta do início da igreja que mostra a parte missionária completa da própria igreja. E Paulo mostra esse cerne, mostra essa missão dada para a própria igreja. E vemos logo depois, do verso 25 ao verso 28, a prioridade de servir os necessitados. Antes da Espanha, antes de Roma, antes dos próprios sonhos, existe Jerusalém. Existe uma igreja necessitada e Paulo quer chegar lá, a serviço dos santos. Leremos do verso 25 até o verso 28. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acácia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. Antes da Espanha, antes de Roma, antes de tudo, existe uma igreja necessitada. Em Êxodo, no finalzinho, se eu não me engano, no verso 38 mais ou menos, Deus está lá levantando, construindo o seu ambiente de oração. Ali podemos aprender uma coisa muito valiosa, que Deus escolhe como ser adorado. Porém, vemos outra coisa muito valiosa. Deus, desde a antiga aliança, mostrando que o sustento da sua casa, do seu povo, é por meio de um ofertório beneficente, um ofertório dado voluntariamente de coração e não de obrigação. Na antiga aliança temos o dízimo, agora na nova aliança temos uma oferta voluntária, uma oferta de coração para o serviço da igreja, para o sustento da igreja. E aqui vemos isso em prol. A Macedônia e a Cássia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tanto a Macedônia quanto a Cássia resolveram falar isso. Não por uma obrigação de 10%, mas por uma oferta voluntária aos santos, aos pobres da igreja de Jerusalém, as pessoas que precisavam. E esse é o coração que devemos ter, não só com as missões, mas também com as pessoas necessitadas da igreja, nossos irmãos, os santos de Deus. Paulo coloca o serviço acima dos seus próprios projetos. Ele interrompe seus planos pessoais para cuidar dos seus irmãos. E é esse o coração que nós, como cristãos, devemos ter. Nós temos nossos planos pessoais, mas a gente não pode escalar mais um degrau enquanto o nosso irmão está passando por necessidade. Temos que ajudá-lo. Esse é um serviço que fomos chamados para isso. O serviço da igreja é isso. E a coleta tinha sido um significado muito maior do que dinheiro. Era uma demonstração ainda maior de unidade naquela época entre judeus e gentios. E agora, mostrando, quando isso acontece, a unidade da própria igreja. Que somos um único povo, não entre judeus, não entre gentios, não entre negros e brancos, mas um único povo de Deus. O Evangelho derruba essas barreiras. E Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, ensina essa mesma verdade, lá em Tiago 2, do verso 15 ao verso 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Generosidade é uma evidência da fé em Cristo Jesus. Sem a generosidade, sem as obras, a sua fé está morta. E, concluindo o texto de hoje, no verso 29, Paulo escreve, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo foi preso futuramente, mas ele sabia que não importava da forma que iria na plenitude de Cristo.
Paulo não tinha certeza sobre prisões, não tinha certeza sobre perseguições, não tinha certeza sobre o seu futuro, mas tinha uma certeza absoluta e que também é uma certeza para nós, que aonde formos, Cristo irá com a gente. Observe, ele não diz, vou na plenitude da minha capacidade, nem na plenitude do meu planejamento estratégico de pá, 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 pá. Não, ele fala, irei na plenitude da bênção de Cristo. E é exatamente a promessa que o próprio Jesus fez para nós no verso 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês sabem que essa promessa de Jesus significa nós iremos passar por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de lástimas, onde olhamos para o mundo e só vemos dores. Porém, Cristo nos deu uma promessa, que Ele estará com a gente em todo o tempo. Aonde formos, Ele irá com a gente. A presença de Cristo vale muito mais do que circunstâncias favoráveis. Se não for a circunstância favorável, Cristo está lá. Porque é uma promessa que Ele deixou para a gente. Podemos sofrer, podemos ser perseguidos como muitos mártires cristãos. Porém, Cristo está com a gente. E as dores desse mundo não se comparam com o prazer na eternidade, no regozijo que teremos ao momento que encontrarmos aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós e que ainda é tão grande, mas tão grande que nós não conseguimos ter imensidão e somos tão pequenos perante ele. E mesmo assim, ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele, quando nós o odiávamos. E morreu por nós. Vocês têm noção do quanto isso é forte? E do quanto isso deve quebrar e mostrar esse amor, de pregarmos esse amor para mais pessoas. A presença de Cristo vale mais do que qualquer circunstância que vivamos. Vale mais do que dinheiro. A presença de Cristo vale mais do que o emprego dos seus sonhos que você tem que mentir. A presença de Cristo vale mais que todo o conhecimento do mundo. A presença de Cristo é o nosso deleite sobre todas as circunstâncias. Romanos 15 nos ensina que o cristão faz planos. Pessoas fazem planos. Mas nunca devemos idolatrar nossos planos. Paulo era organizado, planejava, sonhava, trabalhava, mas entregava tudo nas mãos do Senhor, porque ele sabe que governa a história. Mais uma vez, citando Tiago aqui, me inspirei no meu amigo Ailton, que é muito fã da carta de Tiago. Tiago 4, 13 e 15 fala o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Não, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Temos práticas hoje na igreja cristã, em vários momentos, que dizem: ah, não pode falar se Deus quiser, não, porque senão a bênção é perdida. A própria Bíblia fala: se Deus quiser, assim iremos. E não tem nada melhor do que falar se Deus quiser, porque se Deus quiser, nós iremos e nada podemos impedir. Se Deus não quiser, glória a Deus, porque a vontade dele, ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável, em outra coisa melhor do que essa. E se for pior do que essa, glória a Deus também, porque nossa regozijação, nossa alegria não está nas coisas do mundo, mas a nossa alegria está nele. Isso nos leva a alguns pontos importantes que nós devemos nos atentar na nossa vida. O primeiro, devemos fazer planos, mas entregar o controle ao próprio Deus. Nosso coração faz planos, mas toda providência vem de Deus. É sabedoria confiar nos propósitos do próprio Deus. Confiar nos nossos planos acima de Deus é pura idolatria. Nós não devemos interpretar todo atraso, todas as coisas que não acontecem no momento que a gente queria como um abandono de Deus.
Muitas portas fechadas, muitos momentos difíceis, muitas vezes pode ser um livramento de Deus na sua vida. Não sei se é realmente ou não, mas a gente sabe da providência divina sobre a nossa vida. Terceiro ponto, devemos colocar o reino acima dos nossos projetos pessoais. Paulo adiou sonhos de pregar a Espanha, de visitar os romanos, para servir a igreja. Devemos perguntar: meus planos refletem primeiro os interesses de Cristo ou apenas os meus? Quarta coisa, devemos servir com generosidade. Nosso coração cristão é por servir. Ah, mas eu não estou pregando na igreja, eu não estou cantando. Então você vai para a sala das crianças e serve com toda a sua força, com toda a sua alegria, com generosidade. Se é na mídia, sirva com generosidade. Devemos caminhar com a certeza da presença de Cristo. Esse é o quinto ponto. Aonde formos, estamos na plenitude de Cristo. A plenitude das bênçãos de Cristo acompanham aqueles que vivem para a glória de Deus. Que possamos sair deste vídeo de hoje, dessa pequena exposição que estamos dando aqui, que o cristão responsável se planeja assim diligentemente, mas o cristão maduro, apesar do planejamento, descansa na providência soberana de Deus, sabendo o que Provérbios 16:9 fala: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado. Até o próximo vídeo, galera. Falou, fui e tchau.